Olá, meditador, olá, meditadora. Seja bem-vindo. Esse aqui é a Conexão Atma, um podcast para você se conectar com a meditação, se conectar com você, se conectar com o seu futuro, se desapegar do passado e criar aquilo que já existe dentro de você. Respire. O ar é todo seu. Esta é a segunda parte de uma conversa que está deliciosa, muito interessante, com Marina Proença. A Marina, que é empreendedora de tecnologia, ela tem uma carreira dupla em produto e marketing. Ela tem uma quantidade de conhecimentos de como fazer as coisas acontecerem impressionante. É uma meditadora, mãe do Léo e do Kai, que acabaram de nascer há 62 dias, e também mãe de um monte de seres pequenininhos, fofos, peludos. Na verdade, um dos cachorros, o Fritz, nem é tão pequeno assim. Ele é como um cavalo em miniatura. É um dog alemão, é isso? É um dog alemão. Mas é um fofo. Ninguém contou pra ele que ele não é um poodle. Então, continuando aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tô muito feliz de continuar aqui. Continuaria vários episódios. Conversa boa é assim, né? É bom. Se você não ouviu, ouça a primeira parte. Foi super gostosa. Mas, pra gente continuar, eu quero contar uma historinha que me surpreendeu. Ao longo dos anos eu fui aprendendo a alegria de descobrir quando eu estou errado. Porque, como me diziam lá no monastério, respostas dão um pouco de preguiça na cabeça. Respostas engordam a mente. Se eu pergunto, por que chove? Chove porque cai água do céu. As nuvens precipitam e cai água do céu. Essa resposta, a gente fala, e para ali. Mas perguntas, gente, são muito melhor do que respostas. Elas impulsionam. A gente vai se perguntando, mas espera aí, como que foi pro céu? E por que água? Por que as cadeiras não sobem? Por que isso? Por que aquilo? E é isso que foi tirando a gente de sermos pessoas que viviam nas cavernas. A gente foi se perguntando como melhorar, como fazer, como se entender, como entender a realidade do mundo, como aceitar a realidade e depois mudá-la, que é um dos segredos do meditador. Eu aceito, depois eu mudo. Quando eu fui para o monastério, uma das coisas que eu não sabia, e fiquei muito feliz de descobrir que eu não sabia, é que os monges trabalham muito. Eu achei que eu ia chegar lá e eles iam meditar, e depois de meditar, depois fazer uma meditaçãozinha rápida para poder meditar um pouco mais depois. Mas, na verdade, os monges meditam assim, de 4h30 às 5 da manhã, até umas 8. Trabalham muito ao longo do dia com tudo. Então lá eu aprendi a pilotar o trator, eu aprendi a cozinhar para todos os monges, mas eu cuidava da rede de computadores, porque é um monastério Wi-Fi, conectado na espiritualidade, conectado na internet. Eu aprendi a editar livros, eu coordenava repórteres, eu lavava o banheiro, eu cuidava das roupas, eu cuidava de tantas coisas que tem lá. E aí eu descobri, e aí eu vou te passar isso para te perguntar, Marina, que a paz interna não tem a ver com a ausência de tarefas, muito pelo contrário. Que é possível você, no dinamismo, como um avião que está a 900 km por hora, a própria velocidade mantém ele no ar e traz ali uma serenidade. Eu aprendi isso com os monges, mas eu sei que você tem isso. Conta pra gente. Ai, que lindo. Eu tenho. Eu trabalho muito. E eu ouço há muitos anos das pessoas, você trabalha demais, você precisa parar, você precisa descansar, e tipo... Algumas vezes eu ouvi as pessoas, e parei, fiz menos, e eu percebi que não era legal pra mim. Que eu tenho desejo, tenho energia, quero fazer, tive conquistas importantes na vida por ser assim, várias. Claro que a gente se atropela de vez em quando, comete excessos, mas faz parte do nosso caminho de aprendizado, né? E aí, já faz um tempo que eu fiz as pazes com isso, apesar de agora, me encontrando na maternidade, eu fui revisitar esse tema, eu cogitei parar de trabalhar, só que aí eu percebi que, pera um pouco, esse papel aqui que é super árduo de ser mãe, porque ser mãe é um papel, né, é um trabalho, mas é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho, e é um trabalho 24/7, sem intervalos, a jornada é... Com clientes exigentes ainda, o Léo e o Kai, que são gêmeos, gente. Lindos, fofinhos, mas eu falo, é o CEO e o chairman, são dois chefes que eu tenho, quando eles choram é agora, já. E
eu percebi que eu tinha outras partes de mim que eu queria suprir, e essas partes são supridas. O trabalho tem um espaço muito importante na minha vida. Só que para dar conta disso tudo, a gente precisa se organizar. Né? Se organizar, não só se organizar na disciplina, acho que a disciplina vem junto, mas se organizar internamente, porque realmente, para você construir muita coisa, precisa estar tudo muito organizado lá dentro. E é caótico. Né? Esse universo do trabalho, ainda mais quando a gente fala em empresas de tecnologia, startups, scale-up, tipo, todos esses nomes, que são empresas que crescem muito rápido, que são muito de risco. A natureza desse trabalho é muito caótica. Sabe essa coisa do mundo bunny, mundo VUCA? Até sei o que são, mas aproveita e conta pra gente. Tá. É um mundo do jeito que é hoje, que é uma correria danada, é um mundo ansioso, não linear, cheio de dados, mas que a gente não consegue nem consumir essa quantidade de informação e tem que tomar decisão. Existe muita incerteza. Perfeito. Né? Um mundo frágil, um mundo veloz, enfim. E isso coloca muita pressão na gente para caminhar mais rápido. Em todo mundo, mesmo quem está fora do mercado de trabalho, né? Por opção. Claro, parece que a humanidade inteira está dentro dessa hiperestimulação. Porque mesmo quem não está no mercado de trabalho está passando por uma aceleração que vem de que, não sei se você já pensou nisso, mas a sua avó nunca, em toda a vida, recebeu tantas cartas quantas mensagens de WhatsApp você recebe em uma semana. Perfeito. Então há uma aceleração de hiperestímulos, cada um deles querendo uma coisa da gente, ou talvez um Instagram que quer nossa atenção e quer que a gente compre algum produto, ou é um to-do, é uma lista, uma coisa que a gente tem que fazer. E esse é um dos riscos até de colocar o autoconhecimento e a meditação como mais uma tarefa. É para ser uma cura, não uma obrigação. É para ser uma respiração, é o momento do avião pousar, não um problema. Total. Mas, por favor, continue. Não, e aí, assim, tem esse contexto de loucura por trás da vida, não só por trás do trabalho, mas que quando encontra o trabalho deixa a gente mais ansioso, mas que eu acho que é um tema inteiro que a gente precisa saber lidar. Uma vez que a gente sabe lidar com isso, o trabalhar, o fazer, minha percepção, e aí você que é um homem muito sábio, com muitos conhecimentos, certamente vai ter uma teoria por trás. Só sei que nada sei. Não, mas tem várias, eu não sei exatamente quais, mas a gente não é feito para ficar deitado na rede. Né? Uma vez, eu tenho um grande amigo, o Fred Silveira, cantor de musicais, incrível. Uma vez ele falou, a vida é caótica, a natureza é caótica, se você não fizer o seu jardim, o jardim vai virar um caos, ele não vai ficar arrumadinho, né? A gente precisa ir lá e podar o jardim. E aí quando a gente pega a base da construção da felicidade, não é o ócio, é o trabalho. E aí para algumas pessoas mais, para algumas menos, mas assim, a felicidade mora depois do esforço. Né, você se esforça e conquista aquela felicidade. Não à toa, eu vejo muito, porque estou estudando agora o assunto maternidade, criança e tal, mas não à toa a gente tem agora as pessoas e adolescentes, crianças viciadíssimas em dopamina fácil, né? E não querem um esforço e tal, querem a recompensa imediata. Então, assim, para mim, trabalho e felicidade estão exatamente no mesmo lugar. Não estão em lados opostos de um espectro, entende? E essa construção da felicidade, assim, uma vez que eu não nasci herdeira, tenho que trabalhar. Eu adoraria, seria ótimo. Ia não trabalhar sei se em você outras adoraria. coisas. Adoraria, porque o trabalho não é só o trabalho remunerado. Sim, contanto que as riquezas continuassem a existir de maneira multifacetada na sua vida. Sim, tem um pouco isso riqueza também. De propósito, riqueza de relações, riqueza de dinheiro, muito obrigado. Riqueza de expressão do ser, porque parte de trabalhar e parte de... é o poder criador. Lá na Índia, eles falam de Brahma como poder criador. E uma das palavras é Brahmacharya, que até tem traduções mais recentes que usam outro termo. Mas, na verdade, ela quer dizer literalmente maestria do poder criador. Então, assim, se eu criei algo, é porque eu estou colocando meu coração naquilo, eu quero criar aquilo. E eu evito criar o que eu não quero criar. Eu evito criar um pensamento negativo, eu evito criar uma depressão, eu evito criar um atrito. Então essa maestria, mas aceitando que você é um ser criador, potencializador, viabilizador, isso é essencial da natureza humana. Então se a gente ficasse parado, estático, olha, é ótimo para ser pedra, para ser humano não tanto. Sim, e aí eu gosto muito da teoria do flow,
do Csikszentmihalyi, né? Sim. Fiquei 18 meses para decorar esse nome, que é muito difícil de falar. Mas que para mim tem muito a ver com o que eu aprendi na meditação, na prática de meditação, que é a história da personalidade autotélica, né? Então, encontrar prazer na construção do caminho, não só no fim do caminho. Então, eu tenho que fazer um café porque é meu trabalho servir o café. Eu não encontro o prazer só no fim do processo, quando eu já fiz o trabalho e agora eu tô relaxando. Eu sinto prazer em fazer o café. E aí eu brinco com essa coisa do já que eu não nasci herdeira, eu vou gostar do meu trabalho. Isso é muito verdade. Quando eu vim morar em São Paulo, eu fui morar em Diadema. Pegava trólebus, ônibus, não sei o quê, não sei quantos transportes. Assim, no começo era sufocante passar tanto tempo no trânsito. E aí, em algum momento, eu comecei a brincar com aquilo. Como é que eu aproveito o caminho? E é por isso que tanta gente faz curso online, lê livro, entende? Que é para aproveitar aquele tempo e fazer aquilo ser prazeroso. Então, como é que a gente aproveita o trabalho, que muitas vezes é colocado como uma coisa ruim, para fluir em felicidade. Então, tem uma coisa da meditação, de você viver o momento. Por último, tem essa série da Netflix que é Como Viver Até os 100. E que pra mim foi uma surpresa, assim. Assisti. O papel importante do trabalho na felicidade, na longevidade, gente. E a gente fica passando a vida sufocando com o trabalho, reclamando do trabalho. Vamos fazer o trabalho ser um caminho para a construção da felicidade. Olha que bonito. Muito bonito. E me lembra de uma coisa que eu observo nas pessoas, que é o seguinte. Não sei se você sabe, mas focar apenas nos objetivos é estressante. Traz ansiedade. Porque não é difícil de entender o motivo. Se eu me concentrar tanto no objetivo e eu não conseguir estar presente no momento da caminhada, eu vou cair nos buracos da rua, eu vou tropeçar, eu vou ser atropelado, eu vou quebrar uma perna, eu não vou conseguir chegar no objetivo. Se eu só pensar que eu quero sair daqui desse lugar e ir para a Praça da Sé e eu não conseguir estar presente nas etapas, no momento, no ônibus, no táxi, na caminhada, eu não chego. Então, parte do desafio moderno é que, nesse tempo de hiperestimulação e de uma distorção temporal, onde as pessoas querem tudo para trás de anteontem, né? A gente perde esse saborear do processo criativo. E ele é muito interessante, não apenas porque ele é o ponto onde o ser humano se reencontra. Eu sou um ser criador. Pera que eu estou fazendo, estou criando, acelero um pouco para lá, mudo um pouco de planos. Lá no monastério eu aprendi que a gente tem que ser firme na meta e flexível no método. Estou indo para lá, vi que essa rua está fechada, vou por outra rua, isso aqui não deu. A meta é firme, o método eu vou dançando. Mas a partir disso, eu vou exercitando o coração, eu vou exercitando o meu prazer de criar. Porque em tudo que a gente cria tem um pouco da gente. E tem algo muito interessante de pessoas que são só obcecadas com o objetivo. Elas não sabem uma mágica de monge que eu vou contar para você. Conforme você vai criando algo, no processo de criar, você vai colocando microdoses de você, um pouco da sua energia em tudo que você cria. E quando você está nesse aquário de uma energia que nasceu do seu coração, isso te traz uma sensação de pertencimento, propósito. Você diz, olha, tá aqui, é um perrengue, é uma correria, mas eu me reconheço em cada movimentação que eu fiz, os meus erros e os meus acertos. Eu estou aqui dentro de um caminho que é o meu. Eu me reconheço nessa energia. Isso é altamente protetor. Porque todo ser humano sabe que quando você está fora do seu conhecido, fora da sua energia, fora do seu mundo, você se sente ameaçado. Então, mesmo que você esteja cercado dos seus erros, cercado do seu caos, cercado das suas tentativas, aquilo de certa maneira é mais seguro e mais você do que alguém que nunca se expressa, nunca cria. Porque na minha vida, meditar não foi afastar o caos, foi tornar o caos fluido e harmonioso. Isso acontece com você? Totalmente. Parar de ter medo do caos é importante? Cara, eu tenho umas conversas com líderes em empresas justamente sobre o caos. Porque, veja bem, startups, scale-up, que são essas empresas em crescimento acelerado de tecnologia, são o puro caos. É o puro creme do caos, minha gente. É só caos. E aí os novos líderes, coordenadores, gerentes, eles ficam em pânico, porque eles falam, isso aqui é uma bagunça! Isso aqui é uma bagunça, ninguém sabe o que vai fazer, muda de ideia todo dia, meu filho, essa é a natureza desse negócio, não tá errado, é assim que é e tem que ser.
Porque no momento quando você não tem um modelo de negócio, você precisa encontrar um caminho inovador, que não é, você não tá repetindo alguma coisa e otimizando, você tá fazendo uma disrupção. Se não for o caos, você tá fazendo alguma coisa de errado. Você tá tentando organizar antes da hora, tá tentando otimizar antes da hora. Então, aprender a lidar com o caos, porque também não adianta, então eu vou acostumar com o caos e largar porque é isso mesmo. Não. O seu papel é organizar essa bodega. É justamente organizar essa bodega. E aí você precisa ter um conforto em passar pelo caos e ir organizando. Então tem até uma palestra assim que eu organizei que chama Dançando com o Caos. Perfeito. Porque é isso. Se a gente não sabe dançar, fica muito difícil, fica duro. Perfeito, perfeito. E esse caos tem um elemento seu, tem que ter um elemento seu, ele é parte daquilo que está fluindo de você, que talvez em um momento você nem saiba para que serve. Uhum. Um dos meus professores falava, Marina, de domesticar o caos. Porque ele tá lá na sua sala, então quando você olha, você tem um rinoceronte, um camelo, 3 cachorros, 15 gatos. E assim, é uma bagunça, mas como fazer com que o camelo fique no jardim, o hipopótamo vai para a piscina? Então esse domesticador do caos, na minha experiência, ele depende um pouco de você entrar dentro de você e reconhecer que você também é esse caos. Uhum. E se você consegue lidar com o caos interno, nossa gente, eu sou um mundo. Isso facilita você lidar com o mundo externo. Porque, às vezes, a gente tenta consertar fora o que está bagunçado dentro. Nossa, várias coisas pra falar aqui. Primeiro, vou tentar fazer um ping-pong. Diga. Eu falava muitas vezes antes que o caos antigamente me sufocava. E eu me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, me fez aprender a sufocar o caos. Não sufocar, mas no sentido de organizar. Brilhante. E aí eu parei de falar sufocar e passei a falar dançar, porque eu não sufoco mais o caos, eu brinco com ele agora. Antes eu só enfiava ele lá na caixa, sabe bagunça de criança? Enfia na caixa, acabou a bagunça. Bagunça tá lá, mas tá na caixa. Mãe, já arrumei o quarto. É. Prepare-se, você tem gêmeos. Aí, pois é, não, meu Deus. Mas enfim, beleza. E aí tem a história do fazer uma pausa pra respirar. Esse produto de inteligência artificial que eu tô criando na Mentora, a gente tem vários líderes que usam já o produto e tem conversas com a Mentora, que é uma inteligência criada para desenvolver liderança e muito baseada nessa coisa de fazer perguntas para a pessoa fazer a reflexão e trocar figurinha mesmo, mas considerando o ponto de vista da pessoa, porque a gente aprende assim. Não é só adulto que aprende assim, mas adulto também aprende assim. A gente aprende pela nossa experiência, é muito mais do que alguém falando na nossa orelha. É tipo mãe que fica buzinando na cabeça do filho e alguém mais sábio fala, calma, tem que deixar ele quebrar a cara, não é assim? É a mesma coisa. E aí eu peguei numa das revisões por qualidade, né, olhando as conversas que a gente tem do grupo de qualidade para evoluir essa inteligência, uma conversa onde uma pessoa não identificada estava falando sobre o descontrole emocional que ele tinha quando o chefe chamava para uma conversa. E aí a IA sugeriu que antes dele entrar para as reuniões com o chefe, ele tirasse um momento para respirar. E aí ela ensinou uma técnica de respiração, achei demais, lembrei de você na hora, falei, ó lá. E aí ensinou umas outras técnicas, ou um minuto de silêncio, 2 minutos de silêncio antes de entrar na reunião, ou até 30 segundos, o que fosse, controlando na respiração, criando espaço antes de entrar numa resposta, para não entrar no caos emocional que a gente entra quando a gente não se organiza. Então, esses segundos de respiração e espaço sendo utilizado, sugerido pela IA, para não entrar no caos emocional e ter uma reunião legal e bacana, assim. Então, quer coisa mais reorganizadora do que reorganizar a sua própria respiração? Pois é, e é tão disponível, né? Você entra dentro de você. Então a gente falou de que o caos não é nosso inimigo, mas a gente precisa dançar com ele para que ele seja criativo e a gente se reconheça nesse caos que está acontecendo. A gente falou do medo, você está falando do medo diante de uma reunião. Então, a meditação não é só você dormir melhor, gente. Ela é uma ferramenta de aumento de produtividade, porque você entrar numa reunião com mente clara, com segurança de quem você é, inclusive do que você precisa crescer, do que você pode trazer. Outra coisa que a meditação ajuda, no relacionamento interpessoal, a gente gasta tanta energia com atritos. E no relacionamento intrapessoal, eu comigo, eu brigando comigo, gente, quanta energia jogada fora que a gente podia usar para alcançar os nossos sonhos. Então,
eu vou te pedir para falar o seguinte, Marina. Tô aqui para aprender com você também. Porque você tem uma experiência de empreendedora. Gente, eu sou só monge. Tô aqui como aluno também. Mas olha só, eu sei que a energia do medo, quando a gente medita, ela frequentemente é sentida como frio, como algo paralisante, congelante. O medo congela a nossa habilidade de ir atrás dos sonhos. Mas no fundo, todo mundo tem um pouco de síndrome de impostor. Eu vi uma história ótima recentemente do escritor Neil Gaiman, que estava num jantar, conversando com outra pessoa que também chamava Neil. E aí essa pessoa uma hora bebeu ali um vinho e confessou, falou, olha, todo mundo aqui é tão talentoso, eu não fiz nada, eu só cumpri ordens. E aí o Neil Gaiman falou assim, bom, se o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, também acha que ele não é grande coisa, também tem medo de ser síndrome de impostor, então todo mundo tem. E aí como a gente pode fazer para que essas dúvidas se transformem em oportunidades de melhoria, não em paralisia? Como a gente pode meditar e se olhar e passar por mentorias que façam com que o medo seja um momento de ajuste, mas nunca um momento de paralisia da gente ir atrás do sonho? Uau! Já Tá lembrei fácil, de hein? uma música linda que eu amo de paixão. Toda vez que eu tenho muito medo eu escuto, que é do Lenine. Que dá medo do medo que dá. O medo é uma Perfeito. casa aonde ninguém vai. Fala tanto sobre o medo que quando eu sei que eu tô com medo, eu boto ela bem autona lá em casa. Tá, tô com medo. Por que eu tô com medo? E quase sempre eu tô com medo, porque é engraçado também, que as pessoas falam, você é muito corajosa, você não tem medo de nada. Não, eu tenho muito medo, só que eu faço as coisas mesmo com medo. Isso é Coragem não é autoconhecimento. ausência de medo, né? Autoconhecimento não é só você saber que você prefere o azul do que o amarelo. É você saber quais botões você aperta no seu painel de controle, no seu peito, na sua mente, para que você possa lidar com o que está acontecendo. Não, total. E não é ausência de medo. Coragem não é ausência Não, de medo, né? Só pra gente... Né, uma pessoa brava e corajosa sem medo. Não existe. Todo mundo tem medo. E aí, eu percebo que eu tô com medo. Antes de afastar o medo e tal, eu entro nele. Pum. Como? Eu boto essa música, sério. Boto essa música e eu fico lá. Do que eu tô com medo? Ah, tô com medo disso aqui. Quase sempre, quando eu tô com medo... Falando mais, assim, do dia a dia, coisas de trabalho e tal... É porque eu me coloquei numa coisa, numa situação que é muito maior do que eu. Ou é muito maior do que eu acho que eu sou capaz de fazer. Quase sempre porque eu dei o passo maior que a perna. Porque é assim que a gente cresce! Então, sentir medo é importante. Significa que a gente tá saindo de um lugar, né? Mas não ficar morrendo lá no medo. Então, aí o próximo passo, uma autoavaliação, uma autopercepção, esses momentos de reflexão, senta pra meditar, respira, vê que o mundo não tá caindo. Já tive várias crises de pânico no passado, quando eu não tinha essas ferramentas, né? De sentar, respirar, calma, tal. Quantas vezes? Até que aprendi que, nem sempre quando eu tô com medo e falando pra mim mesmo que eu não sou capaz, o problema da questão tá em mim, às vezes tá nos outros. Só que às vezes a fake news que você fala, Fake news a interna. às vezes a gente confia mais no taco do outro do que na gente. E aí você fica acreditando em discursos que você mesmo cria que o outro talvez pense de você. É uma loucura. E aí, Então, ao longo do tempo, fui aprendendo a sentar pra meditar, ouvir música e tal, e identificar os medos e lidar com eles. Mas nesse processo, sempre que eu tenho dúvidas se eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu recorro ao capaz de fazer, ou se a minha percepção sobre mim mesma tá regulada, eu vou regular com quem tá fora. E é aí que a figura do mentor, pra mim, entra muito forte. Perfeito. Todo mundo é movido a desafio. Quem fala que não é, só não percebeu ainda. A gente gosta de desafio. E a felicidade está conectada aos desafios. Só que pra gente ser feliz e tá fluindo na vida, a gente precisa estar com as nossas habilidades equiparadas com o tamanho dos nossos desafios. Se a gente tá com muita habilidade e pouco desafio, a gente tá entediado. Se a gente tá com pouca habilidade e muito desafio, a gente tá estressado. Né? Se a gente tá com pouco desafio e alta habilidade, também um tédio total e absoluto. Então a gente precisa ter desafio bom e habilidade boa. E nessa hora, ir atrás de mentoria pode ser essencial. Por quê? Conversar com pessoas um a um, que nem a gente faz, que nem a gente tá fazendo aqui. Tô aprendendo um monte, você também, é uma troca. Mas quando a gente procura um mentor, um coach, enfim... Coach de verdade, né? Tô falando pessoas profissionais, bem treinadas. A gente tem que tomar cuidado com o que é profundo e real. Mas quando a gente procura uma pessoa pra gente pedir ajuda, esse método 1 a 1, cientificamente é o que mais funciona. Né? Então, em velocidade e proficiência. Então, a maneira mais rápida
da gente ganhar proficiência num assunto é fazendo um aprendizado 1 a 1. Esse é um estudo de 1984, se eu não me engano, chamado Two Sigma Bloom. É uma coisa que eu fui olhar a fundo, então é mais rápido do que você aprender um professor para 30 alunos. Certamente. Né? Então, uma vez que isso é o que traz conhecimento mais rápido, por que a gente não usa? A gente evita muito falar com as pessoas, perguntar. Então, a gente fica tentando se virar sozinho. Quantas vezes eu não vejo gente dentro da empresa, mais jovem, assim, com medo de perguntar e parecer que não sabe, que deveria saber aquilo. Eu li uma coisa antiga que meu pai pediu para eu ler há muitos e muitos anos. Eu devia ter 9 anos de idade, 10. E ele tinha um pequeno texto chamado Mensagem a Garcia, que ele pediu que eu lesse. E eu li e eu achei ruim. Eu era uma criança, é verdade, mas eu achei ruim porque falava que você tem que receber um pedido, uma ordem, e você não é para perguntar para ninguém, que não existe mais ninguém hoje que não pergunte. E ele louva as pessoas que recebem o pedido, sai e faz, mesmo quebrando a cara. E eu achei ruim, mas meu pai adorava, porque para ele, que era alguém que tinha lutado muito na vida, representava a glória de realmente você não desistir, de você sangrar pelo caminho. Depois de adulto eu li de novo e eu entendi que havia 2 partes. Uma louvável, de sim, faça acontecer. Se a bola é sua, faça acontecer. Mas a outra parte da mensagem, que diz, você está sozinho nisso e ninguém pode te ajudar, eu achei aquilo tão áspero. E a gente não vive mais nessa época. A gente vive num planeta conectado, no qual qualquer desequilíbrio ecológico é de todos. A gente vive num mundo de hipercoligação, hipercomunicação. Possibilidades de ajuda, de um livro, de uma inteligência artificial, de uma pessoa conversando com a gente e abraçando. E tudo depende dessa disponibilidade de você encontrar seus sonhos, querer crescer e falar, é uma aventura, vamos aí. Então, o que você está dizendo, eu acho que é aquilo que é a alvorada de uma nova época na humanidade, onde a gente aceite que ou a gente ajuda uns aos outros, ou a gente se apoia, ou a gente realmente se dá os braços e permite que a capacidade de todos aflore, ou a gente vai continuar batendo cabeça de uma maneira muito bruta. É tempo de acolhimento. É isso que eu queria dizer. Total, isso tem muitas nuances e muitas faces, assim. Eu sempre fui a cara de pau batendo nos lugares pedindo mentoria. Eu queria muito aprender sobre um assunto. Batia numa empresa, falava com o dono da empresa, olha, eu quero muito aprender sobre esse assunto, você topa bater um papo de 1 hora comigo? Mas assim, era uma pirralha, entendeu? Eu tinha 17 anos. E vários falaram Você sabe não. que o Steve Jobs fez isso com os fundadores da Hewlett Packard? Não sabia Ele disso. procurou na lista telefônica o sobrenome Packard. Ou Hewlett, um dos dois. Ele tinha 11 anos de idade e ele telefonou para a pessoa e a pessoa atendeu. E é ali que ele se interessou por tecnologia, ali que ele descobriu que ele podia entrar nisso. Olha, então essa habilidade de ter cara de pau... Lista telefônica. Não tem mais agora. Mas há outros caminhos, Marina, há outras coisas, oportunidades que estão por aí. Gente. Várias oportunidades. Então, pra gente terminar, eu quero te perguntar o seguinte. Mas já vai acabar? No Mãe de Gêmeos tá gostando da conversa porque tá boa. Te agradeço 1000 vezes. Você, que é meditadora, e é empreendedora, e é mãe, o que você tem a dizer para quem tá nos ouvindo sobre meditação e o que isso pode mudar na vida da gente? Uau! Cara, acho que a meditação, ela é a ferramenta mais poderosa para ajudar a gente a perceber a realidade como ela é. E em perceber a realidade como ela é, a gente pode lidar com muitas questões da vida. Pode lidar com medo, pode lidar com a percepção de que é uma fraude, pode lidar com momentos difíceis, pode simplesmente ter mais energia mental para fazer mais coisas, às vezes até ter mais energia física. Dá para meditar sobre vários temas, várias questões. Acho que a meditação é uma ferramenta necessária para a gente conseguir trabalhar o nosso eu interno, para se conectar melhor com o eu externo de todo mundo que está por aí vivendo a vida, sendo que todo mundo está buscando a mesma coisa. No fim do dia, tá todo mundo querendo ser feliz. Todo mundo. E que sejamos juntos. Te agradeço de todo o coração. Agradeço a quem está nos ouvindo, agradeço a toda a equipe Atma. E
Namastê. Namastê.